Olá, segundo ano, tudo bem? Agora nós estamos terminando a nossa aula do dia, a nossa aula em língua portuguesa. Então, vamos lá para a página 15 do seu livro, ok? Página 15, venha comigo. Agora é o momento de estudar. Vamos lá? Muito bem, já bebeu sua água, já descansou um pouquinho. Este é o momento de você descansar um pouco para iniciarmos a atividade, ok? De língua portuguesa. Então, nós já realizamos algumas atividades na aula anterior, desculpa. Agora, na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre a água, vocês leram, escutaram até mesmo um vídeo, ok, da titia Cecel, cantando esta canção sobre a água. A água, chuva, sem ela não podemos viver. Água bem limpinha para lavar as minhas mãos. Água que cai lá de cima até o chão. Água, chuva, sem ela não podemos viver. Água que cai para molhar a plantação, pois sem ela não como o meu feijão. A água, chuva, sem ela não podemos viver. Temos um terço de água no planeta, mas não podemos deixá-la acabar. A água, chuva, sem ela não podemos viver. A água, chuva, sem ela não podemos viver. A água, chuva, sem ela não podemos viver. Ok? Então, você realizou uma atividade, o professor deixou você realizar, e hoje nós iniciaremos lá no estudo da língua. Então, além da água, existem outros elementos da natureza que são importantes para a nossa vida. Aplique os adesivos da página 193 e escreva o nome de cada imagem. Então, nós temos quais imagens? Precisa ser essa ordem, professora? Não, só precisa corresponder. Então, nós temos a terra, o fogo, o ar e o sol. Muito bem. Próxima atividade diz assim: leia a seguinte estrofe e responda as questões. Então vamos lá. Água, chuva, sem ela não podemos viver. Água bem limpinha para lavar as minhas mãos. Água que cai lá de cima até o chão. Que termo foi usado para substituir a palavra água? Então olha só. Água, chuva, sem água não podemos viver, ou sem chuva não podemos viver. Então, qual foi o termo? Ela, ok? Ela é o termo utilizado para substituir a palavra água. Nos dois últimos versos, a palavra foi repetida? Olha só. Nos dois últimos versos, a palavra água foi repetida? Então, olha aqui, ó. Água bem limpinha para lavar as minhas mãos. Água que cai lá de cima até o chão. Foi repetida? Sim. Por que o autor escolheu usar essa repetição? Porque, olha só, aqui é separado, a professora ali não separou, mas é separado. Ele utilizou para destacar o tema do texto, não é junto, é separado, tema do texto. Então, ele foi usado para destacar o tema do texto, ok? Que é sobre a fala sobre água, sobre chuva. Escolha um tema de sua preferência, escreva uma estrofe de canção usando a repetição e a substituição para destacar a ideia central. Então, agora você poderá criar você vai criar, ok? Outro elemento da natureza e você vai fazer assim, ó, a mesma atividade. Pode ser linha curta, só que tem que ter rima e ritmo. Por exemplo, no lugar de água, você pode usar o sol, entendeu? Você pode usar o ar, a terra, o fogo, entendeu? Então, ali no lugar de água e chuva, você vai substituir por outro elemento da natureza e criar uma rima. Você faça essa atividade criando uma rima com um trecho, como se fosse trecho de uma música, e depois você vai falar na nossa aula Zoom, combinado? Então, você vai escrever outro tipo de rima, aliás, você vai escrever outro tipo, vai escolher outro termo, outro elemento da natureza, e também vai fazer é como se fosse a rimas dessas palavras para ser uma estrofe. Combinado? Não esquecendo que na estrofe nós temos linhas curtas, rimas e ritmo, ok? Muito bem, próxima atividade, rapidinho.
Observe a repetição das ideias destacadas nas frases que seguem, das frases a seguir. Circule a mãozinha se a repetição destacou uma ideia ou se a ideia foi repetida, foi desnecessária. Vamos subir para cima. Faz sentido? Vamos subir para cima? Então, não destacou uma ideia. Eu vi com os meus olhos a terrível tempestade de ontem. Eu vi com meus olhos. Se eu já estou dizendo que eu estou vendo, certamente será com seus olhos. Então, também foi desnecessário. Ninguém deve fazer prova sem estudar. Ninguém. Muito bem. Olha só, ninguém deve fazer prova sem estudar. Ninguém. Essa repetição, ela destacou uma ideia? Sim, ela destacou uma ideia. O Natal de algumas crianças, no Natal, algumas crianças só pensam em presentes, presentes, presentes. Também destacou uma ideia. Muito bem. E manchete? Você sabe o que é manchete? Uma manchete, do francês manchete, é um título de uma notícia, geralmente mais popular ou mais importante num jornal ou revista, escrito com letras grandes e, muitas vezes, na primeira página, antes do título, no caso do jornal. Então, olha só esta manchete. Olha, manchete é essa parte em negrita aqui grande, escrita assim: aluno é expulso por causa do chulé. Então, olha a manchete, já chamou a atenção, né? Um aluno foi expulso por causa do chulé. Como assim? Daí tem o lead da notícia, olha, o lead é esse pequeno aqui, ó. Mãe revoltada diz que a coisa vai feder para o lado da professora. Como será que termina essa notícia, não é mesmo? Então, manchete é esse destaque, parece o título, mas é como se fosse o início da história, do acontecimento, só que de uma forma que chama a atenção do leitor, entendeu? Então, a manchete de uma notícia, ela sempre contém uma informação alarmante sobre o tema. E qual que é o objetivo? Impactar, chamar a atenção do leitor, ou até mesmo conscientizar as pessoas. No caso da água, quando a gente vai falar sobre a água, o objetivo é conscientizar as pessoas. Quando eu falar sobre o planeta, eu estou tentando conscientizar as pessoas. Então, nós devemos entender que manchete ela tem esse poder, ok? Vamos lá? Esta função. Então, lá na página 16, você irá, olha só, qual frase do texto água, então você vai escolher uma frase lá do texto, lá do nosso texto que você já tem estudado, ok? Você vai voltar aqui, ou você vai escolher uma frase desse texto, você escolhe uma frase, e daí você vai colocar aqui, ó. Qual das frases lá do texto água poderia ser usada como manchete para uma notícia de jornal? Releia o texto e escolha a frase escolhida. Então, o que poderia ser uma manchete? Olha só, água, chuva, sem ela não podemos viver. É um exemplo. Água que cai para molhar a plantação. Sem ela não como o meu feijão. É uma alternativa. Temos 1/3 de água no planeta. Olha, para conscientizar a população. Temos 1/3 de água no planeta. Não podemos deixá-la acabar. Viu? Água, chuva. Sem ela não podemos viver. Então, você vai ter que escolher um desses temas e colocar no seu jornalzinho, bem destacado, ok? E para nós, antes de encerrarmos, assista este vídeo comigo. Olá, alunos! Hoje vamos aprender sobre o uso da letra X. Seja para fazer provas de língua portuguesa, escrever uma mensagem ou uma redação, é comum que as pessoas tenham dúvidas com relação às palavras com X. Para esclarecer de vez essas dúvidas, vamos aprender algumas regras quanto ao uso da letra X. X depois de ditongos. Usa-se o X depois de ditongos. Ditongos são duas vogais que pertencem à mesma sílaba. Observe os exemplos: caixa, deixar, paixão, faixa, desleixo, rouxinol e baixo. Todas elas possuem ditongo. Por isso são escritas com X, com exceção da palavra recalchutar, que tem origem francesa e é escrita com CH, quando a primeira sílaba da palavra é em.
Quando a primeira sílaba da palavra é em, utilizamos X ao invés de CH. Observem os exemplos. Enxurrada, enxotar, enxugar, enxada, enxergar, enxofre, engraxar, enxaqueca, enxerto, enxame e enxoval. Para essa regra, temos algumas exceções, como, por exemplo, as palavras enchente e encher, que não seguem essa regra, pois são derivadas de cheio, e cheio se escreve com CH. O mesmo acontece com encharcar, que vem de charco, enchapelar, que vem de chapéu, e enchiqueirar, que vem de chiqueiro. Após a sílaba me. Palavras que são iniciadas pela sílaba me também são escritas com X. Exemplos: mexilhão, mexer, mexerica, mexerico, mexicano, remexer. Com exceção da palavra mecha, que também é de origem francesa. Importante: há casos em que ocorrem palavras de mesmo som, mas com grafia e sentidos diferentes. Vamos ver alguns exemplos. Taxa, que é de pequeno prego, e taxa com X, que é de imposto ou tributo. Coxo, imperfeito, capenga. Coxo, com CH, é uma vasilha para alimentar animais. Cheque com X, lance de jogo de xadrez. E cheque, com CH, é uma ordem de pagamento. Chácara, com X, é uma narrativa popular em verso. E chácara, com CH, é uma propriedade rural. O X pode representar diversos fonemas, ou seja, diversos sons. Exemplos de X com som de Z: exagero, exame, executar, exemplo, existir, executivo e exército. Exemplos de X com som de CS: xi, anexo, reflexão, intoxicação, látex, maxilar, oxigênio e reflexão. Exemplos de X com som de CH: ameixa, baixo, caixão, enxergar, enxugar, mexer e relaxar. Exemplos de X com som de S: experiência, explicação, explodir, explorar, exterior, extremo e exclamação. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Muito bem, agora nós iremos para a nossa atividade, ok? Então, atividade da página 17 para terminarmos, ok? Leia as palavras a seguir em voz alta, percebendo o som das letras em destaque, ok? Chuva, deixar, chão. O que elas têm de igual? O som do quê? O X. O que elas têm de diferente? Uma foi escrita com X e as outras com CH. Ok? Agora, atividade 29. Pesquise em jornais e revistas palavras com X e CH, que tenham o mesmo som, como acontece em chuva e deixar. Recorte e cole nos quadros as palavras no quadro. Então, você vai colar aqui palavras que estão escritas com X e aqui com CH, ok? Para terminar esta aula. Muito bem. Agora, eu quero que você observe. Aqui, vocês já realizaram essa atividade na aula anterior. Aqui está algumas das alternativas de resposta. A vovó cuidadosamente colocou o tamanduazinho no canto do cercado. Pai de Marcela queria dormir até mais tarde. Temos 1/3 de água no planeta, água que cai para molhar a plantação. Aqui as respostas sobre a cruzadinha, ok? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Parabéns. Aguardo você amanhã. Abraços.